Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde forte, hein? Você viu? Pegou na gravação. Depois eu assisto e vejo uma gravação. Boa tarde bem forte. Que a paz de Jesus esteja nos corações de cada um de nós. Que possamos aproveitar esses minutos de graça e de bênção que a espiritualidade maior nos cede e nos oferta. Pois se estamos aqui hoje é para buscar algo diferente do que já buscamos ontem, não é isso? Pois o ontem aprendemos, hoje vamos aprender um pouquinho mais. Vamos estar extrapolando através do conhecimento, através do amor, através da ternura. O importante é que levemos isso que aprendemos para aqueles irmãos que nos circundam, aqueles irmãos que estão à nossa volta. Pois a casa de José de Mococa, né, para quem não conhece, quem é a primeira vez, é um templo de amor, de carinho, de luz. Sejam bem-vindos, que é a primeira vez. Que traz o mentor da casa, que é o José de Mococa, que é o mentor desta casa de caridade, que nos ajuda, que nos favorece, nos promove assistência em todos os âmbitos, né? Tanto assistenciais como também espirituais, principalmente espirituais, né? Pois é esse que a gente mais precisa, não é? Porque mesmo quando estamos sentindo uma dor material, a gente acaba sentindo também aquela dor espiritual, pois se não estivermos em equilíbrio, não estivermos buscando o lado espiritual, a renovação do nosso espírito, buscando Jesus, nós sentiremos fracos, não é assim? Nosso espírito sentindo-se fraco pelas dores do mundo, pelas questões que vivemos na atualidade, nas vicissitudes, os problemas que estamos a viver, estarão claramente nos conduzindo a problemas espirituais. Porque estamos na terra, e no instante que estamos na terra, estamos num tempo de provas e expiações. E como estamos em provas e expiações, estamos expiando e passando por provas. Então, como fazer para nos renovarmos? Buscarmos Jesus, buscarmos a boa nova, entendermos que temos muito que aprender, entendermos que precisamos ser humildes, que para sermos felizes precisamos trazer a humildade, estarmos longe de todo tipo de preconceito, quaisquer que seja esse, pois só o amor vai transformar as nossas almas. Só o amor é capaz de encobrir a multidão dos nossos pecados. Só o amor vai nos renovar interiormente. E como vamos buscar o amor? Jesus nos mostrou o mapa, não é? Nos mostrou a receita para buscarmos. O que fazer? O amor não está no externo, o amor está dentro de nós. O amor e os atributos de Deus nós carregamos em nós mesmos. Então o que acontece? Temos que buscar todos os atributos de Deus, temos que buscar Deus, temos que buscar o amor através do nosso esforço, da nossa vontade. E o que é esforço e vontade? É fé. Fé renovadora, fé que alimenta, fé que ajuda, fé que promove, fé, não aquela fé sem uma inteligência por trás, sem uma razão, pois nada é por acaso. Não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade do Pai. Tudo tem um destino, tudo tem um desígnio. E a doutrina espírita nos mostra ampla para estarmos, né, aprendendo através dos estudos, né, que é o coordenador de estudo, através dos estudos, através das palestras, através deste processo em que teremos que fazer para a nossa evolução. E cabe a nós que amamos nossos familiares, amamos os nossos semelhantes, aprendermos a amarmos a nós mesmos. Pois só poderemos levar o amor aos nossos semelhantes se realmente amarmos a nós mesmos. Precisamos amar a todos que nos secundam, mas para amar ao próximo, precisamos amar a nós mesmos. E amar a nós mesmos e amar ao próximo, aprenderemos a amar a Deus. Não dá para amar a Deus se não amarmos a nós e aos nossos irmãos que estão junto conosco. Gente, hoje quem vai fazer a palestra da tarde vai ser o nosso irmão Celso. Nosso irmão Celso vai nos trazer a palestra, e a palestra da tarde vai ser? Renove as atitudes, tá bom? Remover não, né? Remover não adianta. Vamos renovar as atitudes. Seria bom se pudesse só remover, né? Mas vamos renovar as atitudes. Então, Celso, fica à vontade, que a paz de Deus esteja com você. Boa palestra. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Cadê Xoxinho, né? Vamos melhorar esse boa tarde? Existe um pensamento que eu gosto muito que diz assim: o que lançamos ao universo reverbera e volta para nós com a mesma intensidade. Então pensemos
Se eu desejar uma boa noite, uma boa tarde, de forma xoxa, eu terei uma tarde Xoxa. Então, boa tarde. Boa tarde! Como foi anunciado, hoje falaremos sobre este tema que é muito importante, renove as atitudes. E nós precisamos nos conscientizarmos que estamos matriculados em uma universidade da alma, do Espírito, onde compete a cada um de nós sairmos desta experiência melhores do que quando aqui chegamos. Compete a cada um de nós alimentar o intelecto, sensibilizar o emocional, buscar melhorar o comportamental e aprendermos a diferenciar o verbal. Muitas vezes nós, tão acostumados, tão condicionados ao passado, não fazemos aquilo que precisamos fazer no presente e, consequentemente, em vez de melhorarmos o nosso futuro, fazemos com que o futuro seja e esteja da mesma forma quando lá chegarmos. E é por isso que precisamos começar a entender que renovar atitudes é remover as atitudes falhas do passado, do pretérito. E é por isso que o Espiritismo nos convida de uma forma tão dinâmica, de uma forma tão simples, clara, porém objetiva, a pensarmos, repensarmos quais foram as nossas atitudes do pretérito. Quais são as nossas atitudes do presente para que alcancemos o ser melhor que desejamos? Quantas vezes somos nós aqueles que nos pegamos dizendo: eu gostaria tanto de ser melhor, se Deus quiser eu serei um espírito melhor. E nós muitas vezes não paramos para pensar que nesta universidade do Espírito do qual nos matriculamos, a incumbência em se tornar melhor é nossa. Porque muitas vezes a gente espera aquilo que estamos para conquistar. Quantas vezes a gente espera aquilo que estamos para conquistar? E é por isso que muitas vezes nós nos pegamos dizendo: olha o que eu fiz para Deus para merecer isso. Alguém aqui já ouviu isso? Como se Deus punisse. E nós muitas vezes nos esquecemos que somos nós que nos punimos quando fazemos péssimas escolhas. E cabe a cada um de nós pensarmos, repensarmos, refletirmos antes de escolhermos os caminhos que queremos trilhar. Porque cada caminho que nós escolhermos nos levará a algum lugar na própria consciência. Então precisamos entender que se desejamos sair desta experiência física vencedores, diante de tantas vezes que já voltamos derrotados por nós mesmos, precisamos ter novos comportamentos. Mas, Celso, e aquelas pessoas que dizem que o medo assusta? Alguém daqui já ouviu isso? Alguém daqui tem medo do novo? Sim. Alguém daqui tem medo do novo? Quem daqui quer novos pensamentos? Levanta a mão. Novos sentimentos? Quem quer? Quem quer? Mas se continuar com medo, vai ter quanto? O medo não pode ser maior do que a nossa capacidade em enfrentá-lo. O medo não pode ser maior do que a nossa capacidade em enfrentá-lo. Nós temos anseios, desejos, almejamos pensamentos novos, sentimentos novos, uma vida nova. Mas somos nós que ainda nos colocamos com tanto medo que não queremos arriscar, que não queremos buscar. E com isso, nós colocamos nas mãos de Deus, de Jesus, as condições propícias para obtermos aquilo que tanto desejamos. Alguém daqui já pediu alguma coisa para Deus? Levanta a mão, por gentileza, que o mentor agora ali ficou curioso para saber o número de pessoas. Quantas vezes nós nos pegamos pedindo, esquecendo que nos matriculamos nesta universidade para aprendermos. E nós muitas vezes não queremos aprender, porque para muitas pessoas aprender demanda tempo, demanda esforço. E é mais fácil pedirmos e esperarmos do que trabalharmos para progredir. E é por isso que muitos de nós ainda nos encontramos na dependência, quando Jesus há mais de 2000 anos já nos convidou a termos a consciência. Sabe aquelas pessoas que ainda não entenderam o papel de Jesus em nossas vidas e acreditam que Jesus é o responsável por nossas felicidades ou infelicidades? Sabe aquelas pessoas que sempre encontram em Jesus o culpado por nossas aflições,
Poxa, mas eu peço tanto para Jesus, mas a minha vida não melhora, a minha vida só patina e não sai do lugar, parece que tudo que eu começo não termino. Olha, quanto mais eu rezo, mais Espírito aparece. Alguém daqui já ouviu isso? E quantas vezes nós não pensamos que Jesus, Ele veio nos ensinar, Ele vem nos orientar, e nós muitas vezes não seguimos as orientações dEle, e ainda invertemos totalmente os valores dos quais Ele nos passou há mais de 2000 anos. Alguém daqui já ouviu aquela frase proferida por Jesus que diz: levanta, caminha? Alguém daqui já ouviu essa frase? Eu não ouvi, sim ou não? Sim! Alguém daqui já parou para pensar que muitos de nós, em vez de entendermos a frase como ela é, levanta e caminha, ainda trazemos a frase de uma forma totalmente distorcida, onde ficamos esperando que Jesus venha até nós e nos carregue no colo. Quantas vezes nós distorcemos aquela frase que diz: pegue a sua cruz e me segue, e a gente se pega reclamando que a cruz está um tanto quanto pesada. Quantas vezes a gente se pega esquecendo que Jesus disse: tua fé te curou, e a gente distorce achando que a nossa fé nele vai nos curar. Quantas vezes nós distorcemos a profundidade da frase que diz: sois capazes de fazer o que faço e muito mais, e a gente acha que somos imperfeitos, que somos incapazes, que não temos condições do passo adiante. Quantas vezes nós esquecemos dos ensinos de Jesus, que tem como objetivo promover o nosso intelecto, ajudar a cada um de nós pensar um pouco mais em nossas próprias potencialidades. Somos espíritos, sim, com condições do passo adiante, mas enquanto permanecermos na zona de conforto, sentadinhos no banquinho do comodismo, esperando com que alguém faça por nós aquilo que cabe a nós realizarmos, ficaremos estagnados. E precisamos renovar as atitudes, porque a espiritualidade há tempos vem nos alertando. Quando a espiritualidade já nos disse: os tempos são chegados, muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Estamos na separação do joio do trigo, e nós já fomos convocados a mudarmos as nossas posturas, porque a própria espiritualidade já orientou, já esclareceu. Na medida em que os espíritos forem desencarnando, aqueles que não estiverem mais na mesma sintonia da qual o planeta Terra passará, serão convidados a estagiarem em planetas de ordem inferiores. Alguém daqui deseja reencarnar em um planeta de ordem inferior? Não. Vai anotar os nomes? Ok, quem deseja? Ninguém deseja? E o que fazemos para merecermos reencarnarmos em um mundo melhor? Sim, porque o planeta Terra está melhorando, deixa de pertencer a expiações e provas e passa para um padrão regenerativo. Mas tem muitas pessoas que se questionam: Celso, como assim o planeta está melhorando? Com tanta violência, com tantas coisas ruins? Justamente na medida em que estes espíritos que não compartilham mais da proposta do planeta, que será de regeneração, não reencarnarão mais. E nós, será que seremos convidados a reencarnarmos novamente em um planeta de uma nova ordem? Ou seremos banidos, exilados para um planeta de ordem inferior? Qual é o nosso momento para pensar, repensar e refletir? Presente, porque o passado já foi e o futuro nem chegou. Mas a gente ainda pega muitas pessoas dizendo assim: amanhã eu vejo. Já vimos isso? Semana que vem eu dou uma olhada, mês que vem eu dou uma atenção. E aquela mais famosa: ano que vem tudo vai ser diferente. Já ouvimos isso? Alguém daqui tem a certeza de quando vai desencarnar? Mas sabemos que um dia desencarnaremos, certo? E se esse dia estiver mais próximo do que imaginamos? Não sabemos, então podemos desencarnar no final da noite. E quantas vezes somos nós que ainda falamos: ah, mas eu entrego a minha vida nas mãos de Deus. Já ouvimos isso? Nos esquecendo que Deus nos entregou a nossa vida em nossas mãos.
E quantas vezes a gente, troca a responsabilidade. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, está com problemas? Entrega para Jesus. Já ouvimos isso? Tem outras que dizem assim, está com problemas, entrega nas mãos de Deus. E quantas vezes nós nos esquecemos que a proposta é evitarmos criar os problemas. Porque quando nós não criarmos mais os problemas, não precisaremos jogar para Jesus ou Deus corrigi-los. Foi claro? Nós ainda criamos problemas? Depende de quem para não criarmos mais? Eu não ouvi. De nós mesmos. Mas a gente põe a nossa vida nas mãos de quem? Deus. E a nossa vida tem que estar nas mãos de quem? Sabemos disso? Até porque somos autores do livro de nossas vidas. A cada dia nós escrevemos mais um pedacinho da nossa história. E teremos que arcar com as consequências das coisas ruins que fazemos. Ah, Celso, mas eu não faço mal para ninguém. André Luiz nos diz que o mal é todo bem que deixamos de realizar. O mal é todo bem que deixamos de realizar. Ah, Celso, eu não faço nem o mal e nem o bem. Então nós estamos fazendo o mal. Porque infelizmente quantas oportunidades temos para fazer não só o bem aos outros, mas principalmente a nós mesmos. E é por isso que existe aquela frase que diz que ninguém doa aquilo que não possui. E quantas vezes nós temos a oportunidade de doar, de dar-se e não fazemos? Porque só queremos receber. Quantos de nós, por quantas vezes adentramos uma casa espírita só querendo receber? Sabe aquelas pessoas que só pedem? Nós vamos pedindo para a espiritualidade, vamos pedindo para Jesus, nós vamos pedindo para Deus, nós vamos pedindo e continuamos pedindo. E assim, tem pessoas que ainda dizem assim, Celso, nós somos eternos pedintes. Já ouvimos isso? Será que ficaremos na eternidade pedindo? Ou aprenderemos e em vez de pedir, passaremos a agradecer? Não poderíamos mudar o discurso em vez de pedir para que a espiritualidade aplicasse o medicamento na água? Nós poderíamos, em vez de pedir, agradecer a espiritualidade que já aplicou o medicamento na água. Até porque eu não consigo imaginar uma situação dos bons espíritos só esperando a gente pedir para eles colocarem o medicamento. Se não pedir, eu não ponho. Será que é assim que funciona? Já entra sabendo já da sua dificuldade, já aplica o medicamento necessário. Nós deveríamos pedir ou agradecer? Pedir por aquilo que já fizeram tem sentido? Então nós deveríamos pedir ou agradecer? Nós mais pedimos ou agradecemos? Nós mais agradecemos ou reclamamos? Alguém daqui já reclamou da vida? Deveríamos reclamar? Alguém daqui já parou para pensar que neste exato momento existem inúmeros espíritos que passam por dificuldades muito maiores do que as nossas e nem por isso reclamam tanto quanto nós reclamamos? Alguém daqui já parou para pensar que Deus nos deu tudo aquilo que precisamos e um pouquinho mais para sairmos dessa situação melhores? Eu não vi que todos nós reencarnamos com todas as ferramentas necessárias para construirmos o nosso edifício moral. Então por que reclamar? Um de cada vez. Por que reclamar? Paulo de Tarso já nos trouxe uma frase: há quanto tempo? Tudo dá graças. E mesmo assim, a gente não agradece, a gente só pede, se coloca na situação de vítima e de coitados. Nós não somos vítimas e nem coitados, talvez vítimas de nós mesmos, quando insistimos em ter esses pensamentos. Precisamos começar a desenvolver o nosso intelecto. Celso, mas como eu conseguirei desenvolver o intelecto? Estudando. Alguém daqui já estudou o Espiritismo? Alguém daqui já parou para pensar que o achismo não cabe porque nunca coube em lugar nenhum? Precisamos do conhecimento de causa para termos o embasamento que nos dará o discernimento para fazermos melhores escolhas? Sim ou não? Sim. Mas quantas vezes quando o estudo é ofertado, a gente se coloca naquela situação dizendo: ah, para mim não vai dar. Ah, eu não tenho tempo não. Para mim não vai dar para fazer não. Quanto tempo é o curso? 5 anos. Meu Deus do céu. 5 anos perdidos da minha vida. É assim.
assim que muitas pessoas encaram. Em vez de, poxa, vou investir 5 anos da minha experiência física para obter um conhecimento que eu não tenho. Porque muitas são as pessoas que ainda trazem a verdade do outro como a sua, justamente por não terem o seu crivo particular. E quando nós não temos este crivo, qualquer coisa que alguém diga pode ser a nossa verdade, porque não conseguimos discernir aquilo que ele diz como uma fake news ou uma notícia verdadeira. Entendemos isso? Mas infelizmente são muitos aqueles que nos chegam dizendo: Celso, eu já tentei estudar, eu já peguei o livro dos Espíritos para ler, mas eu não sei o que acontece comigo. É eu pegar o livro dos Espíritos, eu não saio daquela pergunta: o que é Deus? Para quem não sabe, é a primeira. E ainda tem excelentes desculpas. Vai ver, Deus está me preparando para entender melhor a profundidade da espiritualidade. Vai ver, a espiritualidade está me preparando para compreender os mecanismos da vida. Deus nos ama. Impossibilitaria o seu filho de estudar para adquirir o conhecimento que necessita para se melhorar? Não. Eu não ouvi? Não. Quem é o preguiçoso da história? Sabemos disso? Alguém daqui já pediu sabedoria para Deus? Olha a preguiça falando alto. Alguém daqui já pediu sabedoria para Deus? Levanta a mão, por gentileza. Lê um livro, ninguém quer. Mas pedir sabedoria para Deus, olha, Deus dá-me isso, Deus dá-me aquilo. Quantas vezes a gente não para pensar: se eu quero, eu preciso ter a ação para obter a reação. Mas são muitos aqueles que pedem felicidade, que pedem paz, que pedem saúde, que pedem isso, que pedem aquilo. Gente, tem pessoas que pedem até dinheiro. Alguém daqui conhece alguém que já tenha pedido dinheiro para Deus? Eu vou reformular a pergunta. Alguém daqui já pediu para que Deus o ajudasse a ganhar no prêmio da Mega Sena da virada? Olha, se Deus me ajudar a ganhar essa bolada, eu resolvo os meus problemas. Deus vai ajudar? Eu ouvi. E por que pediu? Vai que dá certo. Vai que corre. Não é assim? Tem pessoas que pedem para que Deus coloque até uma boa pessoa na sua vida. Alguém daqui conhece algum amigo que já tenha pedido para que Deus colocasse uma boa pessoa na sua vida? Eu não vi. Já? E ainda sai reclamando com todo mundo, dizendo: olha, eu não sei o que acontece, mas Deus só coloca um traste na minha vida. Quem aceitou se relacionar com o traste? Eu não vi. E o que Deus tem a ver com isso? E a gente deposita a responsabilidade em quem? E a responsabilidade é de quem? Entendemos que os tempos são chegados, que nós precisamos assumir responsabilidades. Você escolhe tanto a sua felicidade quanto a sua infelicidade por meio dos caminhos que escolhe trilhar, por meio das atitudes que tem em sua vida. Os resultados de nossas vidas estão diretamente associados aos esforços ou à falta deles. Fui claro? O resultado de nossas vidas são reflexos dos nossos esforços ou a falta deles. Ah, Celso, mas eu não preciso me esforçar. Precisamos nos esforçar para tudo, porque nada vem de graça, nada é fácil, e nós bem sabemos disso. Para estudar, nós precisamos organizar melhor o nosso tempo, nós precisamos otimizar o nosso tempo, nós precisamos direcionar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Melhorar-se não é fácil, é um grande desafio do qual nós nos comprometemos a superar. E é por isso que estamos aqui com a incumbência de nos esforçarmos para darmos um passo a mais na trajetória evolutiva. Deus nos ama, Jesus nos ama, a espiritualidade superior nos ama, mas nós precisamos aprender a nos amar. E quantas vezes a gente espera aquilo que precisamos conquistar? Renovar as atitudes é deixar o passado preguiçoso para trás e buscarmos o presente com mais entusiasmo para criarmos um futuro diferente e melhor.
Mas Celso, eu já ouvi dizer que nós somos herdeiros do passado. Sim, mas nós somos responsáveis pelo presente e construtores do futuro. É óbvio que aquilo que nós fizemos no passado ninguém conseguirá mudar, mas é no presente que a gente aprende com os erros a não cometê-los mais. E é por isso que Jesus disse: vá e não peques mais. E quantas vezes a gente pensa: ah, Celso, mas eu não conheço uma pessoa que não tenha errado. Esta frase está no passado. E nós muitas vezes só enxergamos o passado e precisamos enxergar o presente. Não sejamos mais aqueles que só têm olhos para enxergarem aquilo que falta e consequentemente não enxergam aquilo que têm, se esquecendo que é com aquilo que temos que vai nos auxiliar para conquistarmos aquilo que nos falta. Foi claro? Mas quantas vezes a gente reclama dizendo que nos falta isso, que nos falta aquilo? Alguém daqui já pediu para que Deus colocasse juízo na cabeça de alguém? Eu não ouvi. Deus vai colocar? Ou é responsabilidade da própria criatura em criar, em ter juízo? Eu não ouvi. É verdade. Já pensou se fosse tão simples assim? A criatura não aprenderia nada. E nós estamos aqui para aprendermos, porque aprendendo, deixaremos aquilo que nos faz mal para trás e passaremos a fazer aquilo que nos faz bem. Simples assim. Ah, Celso, então a gente precisa da dor para crescer? Não, mas muitos de nós infelizmente escolhemos a dor. Existem dois caminhos, dor e amor. Qual que a gente escolhe? Depende de quem escolhermos o caminho do amor. E por que a gente escolhe o caminho da dor? Eu não ouvi. Até quando ficaremos teimosos, achando que a nossa transformação se dará de fora para dentro? Precisamos entender que toda transformação se dá de dentro para fora. É cada um buscando dentro do seu momento o aprendizado. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: não quero mais passar por isso, não vou mais me submeter a isso? Já ouvimos isso? A pessoa foi convidada a enxergar a sua própria vida com mais amor, deixando a dor no passado. E nós muitas vezes, mesmo com a dor, a gente continua, porque na nossa cabeça queremos acreditar que Deus, que Jesus, que a espiritualidade arrancará todo o mal que nós mesmos criamos e mantemos dentro de nós. Forte isso, né? Nós criamos e mantemos o mal dentro de nós. E pedimos para que Deus ou Jesus retirem este mal. Não é mais fácil nós não criarmos mais? Eu não ouvi. Sim. Alguém daqui ainda tem pensamentos negativos? Depende de quem para substituirmos por pensamentos positivos? Eu não ouvi. Nós mesmos. E por que ainda temos pensamentos negativos e só depende de nós para termos pensamentos positivos? Somos fracas, horríveis. Jesus disse: sois luz, sois deuses, faça a tua luz brilhar. Sois capazes de fazer o que faço e muito mais. Então ele deixou bem claro que nós somos capazes de mudar, de renovar essas atitudes. De em vez de criarmos, perdermos tempo criando pensamentos negativos, ganharmos tempo produzindo pensamentos positivos. Em vez de guardarmos ressentimentos, rancores, mágoas, por que não guardar situações positivas? Querem um exemplo de fácil assimilação? Alguém daqui guarda dinheiro? Com exceção da Sandra? Alguém daqui guarda dinheiro? Não? Mas alguém daqui ainda guarda mágoa, rancor? Se não, por que a gente ainda guarda coisas que nos fazem mal, em vez de guardar coisas que podem nos fazer bem? Depende de quem? Olha só depende de nós, mais uma vez, não depende nem deste e nem daquele. E a gente insiste em continuarmos fazendo mal e perguntando para Deus por que a nossa vida não vai para frente. Os resultados são os mesmos, porque as nossas atitudes não são diferentes.
Os resultados são os mesmos, porque as nossas atitudes não são diferentes. E nós não queremos nos esforçar, trabalhar para mudar a ação e, consequentemente, a reação. Sabe aquelas pessoas que ainda dizem assim? Tudo acontece com a vontade de Deus? Já ouvimos isso? Então, se as coisas ruins estão acontecendo na sua vida, quem é o responsável? Tudo acontece perante a vontade de Deus. Já ouvimos isso. Tudo acontece perante a vontade de Deus. Então, se as coisas ruins que acontecem em nossas vidas são da vontade de quem? Por esta linha de raciocínio. Seria de Deus. Com esta linha de raciocínio. Mas se buscarmos a compreensão que Deus nos deu livre arbítrio, a liberdade de escolha, e mediante a liberdade que temos para escolher aquilo que quisermos ser, onde chegar, entenderemos que a responsabilidade não é de Deus. A responsabilidade é nossa. E é daí que entra aquela outra frase proferida por Paulo de Tarso que diz: tudo posso, mas nem tudo eu não ouvi. Tudo está ao nosso alcance, mas mediante aquilo que alcançarmos, teremos que responder, seja de forma positiva ou negativa. Entendemos o amor de Deus? Entendemos o amor de Jesus? Alguém daqui já pediu alguma coisa para Jesus? Eu não ouvi. Ele vai te dar? A pergunta foi simples, clara e objetiva. Assim, sim ou não? Ele vai lhe dar? Vai. Vai lhe dar? Vai. Então eu não preciso me esforçar, é só pedir para Ele? Não, faz a sua parte que eu faço a minha. E qual que é a parte de Jesus? Dar ou ensinar? Alguém daqui se recorda daquele provérbio que diz: não dê o peixe, mas ensine a pescar? E a gente quer que Jesus nos dê o peixe ou que nos ensine a pescar? Ele já ensinou há mais de 2000 anos. E por que a gente espera o peixe? Foi uma pergunta. E tem gente ainda falando: eu quero com molhinho de camarão por cima, para poder dar um gostinho a mais. Quantas vezes a gente se esquece de provérbios que talvez já tenhamos falado para os nossos amigos, filhos? Sabe aquele provérbio que diz que Deus ajuda quem cedo, mas madrugou para quê? Para voltar a dormir e continuar sonhando, ou madrugou para despertar, trabalhar e transformar o seu sonho em realidade? Eu não vi. E quantas vezes nós falamos assim: eu tenho fé que Deus vai realizar este meu sonho. Alguém daqui já ouviu isso? O sonho é de quem, pelo amor de Deus? Cabe a quem realizá-lo. Eu não vi. E a gente se frustra quando o sonho não é transformado em realidade, dizendo: olha, eu devo ter tacado pedra na cruz, se bobear eu passei roupa na tábua dos 10 mandamentos, naquele momento em que Jesus caiu fui eu que estendi a perna. Quantas vezes nós temos justificativas para aquilo que não tem justificativa? Porque só falta o nosso trabalho, porque Deus já fez a parte dele e continua fazendo. Jesus já fez a parte dele e continua fazendo. E nós não fazemos a nossa parte e esperamos que eles façam por nós. Esta é a grande realidade, que precisa ser modificada, que precisa ser alterada. Porque senão nós ficaremos iguais àqueles espíritos que reencarnaram em existências passadas, onde tínhamos uma mentalidade limitada. Sabe aquelas pessoas que acreditavam: se você quer isso é só pedir para Deus? Quando não, tem aquelas outras pessoas que falam assim: eu vou pedir para Sandra, porque ela tem uma fé, e tudo que ela pede Deus dá, então eu vou pedir para ela. Já ouvimos isso? Já. É mais ou menos aquela história: a pessoa não vem na casa espírita, mas sabe que você frequenta. E aí quando está passando na rua, ela já sabe até o dia e o horário que você passa. E aí ela fica ali na janelinha. Quando você passa, ela te chama pelo nome. Psst.
Você está indo lá no centro? Estou indo agora. Vamos? Não, para mim não vai dar. Não, para mim não vai dar. Minha vida está muito corrida. Mas me faz uma genome, põe lá na caixinha de vibração. E assim, no momento em que forem fazer uma prece, ai, pense em mim, minha vida está tão atribulada. A própria criatura não faz o mínimo para sair daquela situação. Mas deposita a responsabilidade da melhora dela no outro, se esquecendo que o outro já tem a incumbência em se melhorar. Paramos para pensar nisso? Fazemos isso com a espiritualidade? Eu não ouvi. Sim. Ah, meu mentor. Alguém daqui já pediu alguma coisa para o seu mentor? Eu não ouvi. Imagine o que o seu mentor responde. Imaginaram que o seu mentor respondeu? Vocês vão perguntar de novo para ele? Ou vão pedir alguma coisa para ele? O mentor é o amigo que orienta, que esclarece, que direciona, mas não é o amigo que caminha por nós, porque ninguém vive a vida de ninguém. Ninguém muda ninguém. Nós podemos apenas conscientizar, mas a pessoa que vai escolher se vai aceitar ou não as orientações. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, poxa, mas eu faço tanto para o meu filho, não faz isso, não faz aquilo, ele vai e faz. Livre-arbítrio. A culpa é de quem alerta? Não, a culpa é de quem realiza. Só que ele só vai se conscientizar do erro cometido quando ele começar a colher os frutos ruins que ele plantou na própria vida. E é nesse sentido que nós entendemos que a dor pode ser uma grande parceira. Queremos e precisamos da dor? Não. Mas quando não há outro caminho para buscarmos o entendimento, a dor é uma excelente professora. Até que horas eu tenho? 5. Eu ia falar, já acabou. Entendemos isso? Tem alguns capítulos no livro Renove as Atitudes que dizem assim: pedir ou agradecer. Nós já abordamos essa temática. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Alguém daqui já ouviu isso? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Tem pessoas que ainda dizem assim: olha, eu não tenho sorte na vida. Alguém já ouviu isso? Sim. Existe um outro pensamento que eu gosto muito que diz: nunca foi sorte, e sim esforço, determinação, foco, trabalho, insistência, persistência. Não é mais fácil a gente falar que não tem sorte na vida e desistir na primeira negativa que tenhamos? Eu não ouvi. Sim. Sabe aquelas pessoas que dizem: ah, isso não é para mim. Se não aconteceu é porque não era para ser. Ah, se não aconteceu não é da vontade de Deus. Ah, se não aconteceu é porque não estava escrito no meu destino. Alguém já ouviu isso? Se não aconteceu é porque não era da vontade de Deus ou porque você não se esforçou o suficiente para transformar o seu sonho em realidade. Eu não ouvi. Mas a gente joga a responsabilidade em quem? Se isso não aconteceu é porque não era da vontade de Deus. Será que Deus não quer que todos nós alcancemos a perfeição moral o quanto antes? Quer. E depende de quem para alcançarmos? Nós. E porque queremos acreditar que Ele negaria uma situação positiva da qual precisamos? Foi uma pergunta. Estamos tão acostumados a buscarmos na casa espírita palavras consoladoras que nós ainda interpretamos o consolo com aquilo que queremos ouvir e não com aquilo que precisamos escutar. Jesus, ele nos trouxe palavras consoladoras que eram as palavras que precisávamos e que ainda precisamos ouvir e que ainda precisaremos escutar. Só que nós muitas vezes ignoramos, porque quantos ensinos estão aí ao nosso alcance e a gente desmerece? Quantos livros estão ao nosso alcance e a gente diz que não tem tempo para ler? Quantas vezes nós somos convidados a estudarmos, fazermos um curso e a gente se pega dizendo que não temos tempo? Quantas vezes as pessoas dizem assim: ah, Celso, mas é só eu pegar um livro espírita nas mãos que me dá um sono.
Alguém daqui já ouviu isso? E ainda se coloca dizendo, vai ver, é a espiritualidade que está me convidando para trabalhar do outro lado. Sabe aquelas pessoas que vêm nas palestras e quando as palestras não são interativas, se pegam em desdobramento? E aí saem da casa espírita, chegam em casa, os familiares perguntam onde você estava. Eu fui lá no centro, ouvi uma palestra. Qual foi o tema? Não sei, óbvio, estava em desdobramento, não prestou atenção. E aí a pessoa diz assim, mas o que ele falou? Você não pegou nada do que ele falou? Ah, não, eu só ouvi a última parte, tenha fé em Deus que tudo vai dar certo. Quantas vezes a gente só ouve aquilo que quer ouvir, só vê aquilo que quer enxergar. Mas Jesus nos alertou sobre isso, dizendo, tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, aprenda a enxergar e a escutar aquilo que precisamos, não aquilo que queremos, porque nem sempre aquilo que queremos agrega aquilo que precisamos. Foi claro? Sim. Outro assunto onde abordamos aqui no livro, a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Alguém daqui já ouviu isso? Nós muito falamos ou muito ouvimos? Muito falamos, E deveríamos? mas ouvimos. Existe uma frase muito conhecida que diz, nós temos uma boca e 2 ouvidos. Por que será? Para escutar mais e menos falar. E infelizmente nós estamos receptivos a ouvir. Quantas vezes, se alguém fala aquilo que nós não concordamos, a gente corta a sintonia. A gente não ouve, não para pensar, será que faz ou não faz sentido? Quantas vezes nós ignoramos aquilo que não pode mais ser ignorado? Estamos em um momento crucial chamado transição planetária. É tão sério, gente, que se nós tivéssemos a ideia de quantos espíritos se reportam em trabalhos mediúnicos, alertando, avisando da necessidade de renovar, de mudar, a gente encararia a vida com mais responsabilidade. Infelizmente, não são todos que têm acesso a esses trabalhos mediúnicos, onde esses espíritos se colocam de uma maneira tão transparente, dizendo, se eu tivesse a oportunidade que vocês estão tendo, eu faria tudo diferente. E nós que temos a oportunidade de fazer tudo diferente, fazemos tudo igual. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Subiu uma ali atrás, Celso, como é que eu vou dormir esta noite? Pensando, porque às vezes a gente sai de casa e deposita a responsabilidade de quem não é de direito. Ou é na casa espírita, ou é no dirigente, ou é no passista, ou é no atendimento fraterno, ou é neste, ou é naquele. Nós receberemos orientações. Mas seremos nós que precisaremos colocar estas orientações na prática. Foi claro? Foi, sim. Celso, mas aquelas pessoas que dizem que Jesus salva. Que Jesus foi para a cruz para nos salvar. Já ouvimos isso? Quem acredita que Jesus já nos salvou? Levanta a mão. Jesus já nos salvou? Pisa na bola para ver onde vai. Se estamos salvos, por que nós precisamos estar melhores hoje em relação ao ontem e amanhã perante o hoje? Alguém daqui já parou para pensar que Jesus nos orientou, nos esclareceu, nos mostrou o caminho que precisamos seguir? Mas nem Jesus pode viver a vida do outro pelo outro. Foi claro? Foi. Alguém daqui é educador? Educadora? Educadora lá atrás, educadora? Se vocês ainda não ouviram, ouvirão. O meu professor me reprovou. Quem se reprovou, pelo amor de Deus? A criatura que não estudou. Mas não é mais fácil jogar a responsabilidade no outro do que assumir aquilo que não fez?
Não sejamos como estes alunos que não estudam, mas chegado a véspera da prova, pedem para que Deus lhes ajude a tirar boas notas. Não existe outro meio senão com a ação, atitude. Extraindo uma frase do Evangelho, a fé sem ação é morta. E precisamos começar a viver ou reviver aquilo que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Larga tudo e vem comigo. E a gente quer que Jesus largue tudo para vir conosco. Aí não dá. Para encerrar, porque o tempo está acabando, eu gosto muito de fazer esta pergunta, porque faz com que a gente pense e repense. Alguém daqui já é seguidor de Jesus? Seguidor de Jesus. Alguém daqui já é seguidor de Jesus? Boa. Levanta a mão. Pergunta foi simples, clara e objetiva. Sim, sim, não, não. Já somos seguidores de Jesus? Sim. Nem ele ouviu. Sim. Ah, ok. Alguém daqui já pediu para que Jesus estivesse em seu lar? Sim. Que estivesse consigo aqui na casa espírita? Sim. Que retornasse consigo até o seu lar? Sim. Que o seguisse por todos os lugares por onde vai? Sim. Quem está seguindo quem? O correto não é nós estarmos com Ele? E o que é que a gente pede? Para que Ele esteja conosco. Quando Jesus disse comigo o fardo é mais leve, significa nós com Ele e não Ele conosco. Foi claro? Nós vamos continuar pedindo para que Jesus esteja conosco ou vamos nos esforçar para chegarmos até Ele, com Ele e irmos até Deus nosso Pai? Ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim, mas não é no colo, é caminhando lado a lado. Foi claro? Foi. Doeu? Que bom, porque a gente precisa muitas vezes desse chacoalhão, desse tratamento de choque, para ver se a gente se conscientiza. Porque passando a mão na cabeça, a gente simplesmente sai daqui e não lembra nem o tema. Por falar nisso, qual é o tema da tarde mesmo? Renovação. Renove as atitudes. Boa, renovação. É isso, porque muitas vezes o que entra, sai. E a gente chega lá fora e continua com as mesmas atitudes, entra no automatismo moral, que a gente não lembra nem o tema da semana passada. Qual foi o tema da semana passada? Subiu um pensamento do céu, não lembro nem o que eu comi hoje no café. Eu devolvo a palavra aqui ao nosso amigo, que nós já passamos um pouquinho do tempo, mas eu quero deixar registrado a importância de lermos, de buscarmos, de entendermos e principalmente vivenciarmos. Não é fácil, mas somos nós que colocamos o grau de dificuldade. Nós ainda temos o péssimo hábito de não investir no intelecto, porque muitos de nós acreditamos que basta pedir sabedoria para Deus. Nós ainda não investimos na mudança emocional, porque ainda acreditamos que basta pedir para que Deus arranque os sentimentos ruins que nós mesmos colocamos lá dentro. Precisamos começar a entender que mediante as nossas atitudes teremos os resultados em nossas vidas. E entender definitivamente o papel de Deus e de Jesus. Não é Deus que impõe o sofrimento à vida de quem quer que seja. Não é Jesus que testa a fé de quem quer que seja. Somos nós que alimentamos este sofrimento em nossas vidas quando fazemos péssimas escolhas. E na medida em que começarmos a ter boas escolhas, teremos bons resultados. O conhecimento paira em todo o universo e cabe a nós alcançá-lo, assimilá-lo e vivenciá-lo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quanto maior o conhecimento, melhores serão as nossas escolhas. Tudo está embasado no conhecimento que precisamos adquirir. Então fica aqui o convite para que no lançamento desta tarde, as pessoas que puderem prestigiar, prestigiem, adquiram um livro, leiam, estudem, se questionem, porque a doutrina espírita ela é justamente para nós nos questionarmos, para pensarmos, porque somos seres pensantes.
Foi claro? Foi. Bom, devolvo então a palavra